Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa web aula de hoje. Hoje nós vamos falar, dentro da disciplina de estudos iconográficos, sobre um assunto importante, né? Nós já tratamos disso no material didático, né? E vamos falar aqui com vocês um pouco sobre essa temática, que é a figura do Philippe Brunot, dentro da arqueologia da imagem, né? A gente sabe que no campo dos estudos iconográficos, é, a iconografia, o método iconográfico por si só, ele não é suficiente dentro da arqueologia. Por quê? Porque o método iconográfico do Panofsky, ele foi criado, estabelecido, para atuação, na história da arte, para análise de obras de arte. Na arqueologia, nós temos uma diferença de olhares, por quê? Porque a arqueologia, ela vai se preocupar com a cultura material. Então, para poder aplicar o método iconográfico na arqueologia, a gente precisa ir além da obra de arte, ou da pintura, ou do grafismo, né? A gente precisa analisar todo o seu contexto, inclusive a sua materialidade. Então, se a obra foi feita de um fragmento de rocha, um lítico, uma pintura num abrigo, numa caverna, uma pintura em algum suporte, como cerâmica, ou madeira, ou papiro, ou pergaminho, né? Ou uma parede, né? Os grafismos. Pode ser, inclusive, uma análise de uma iconografia corporal, de uma pintura corporal. Então, no caso, o nome do francês Philippe Brunot, que foi um arqueólogo francês, né, que viveu entre 1938 e 2012, né, faleceu aí não faz tanto tempo, ele trouxe assim, colaborações muito importantes, né, porque ele contribuiu com uma abordagem da chamada arqueologia da imagem, voltada para a interpretação crítica e também contextual dos artefatos visuais, né? Ou da arte, né? Nos artefatos. Então, o Philippe Brunot, ele se destacou também por seus trabalhos sobre a antiguidade greco-romana, né? Em especial, as imagens produzidas em contextos religiosos. Então, ele passou a fazer uma reflexão teórica, né, sobre o papel dessas imagens na arqueologia. Então, isso foi uma contribuição muito importante para o desenvolvimento da arqueologia da imagem. Então, Philippe Brunot, ele foi um dos principais arqueólogos franceses da segunda metade do século XX, né? Ele estava ligado à École Française de Roma, tá? E ele se dedicou por muitos anos ao estudo da arte e da religião da antiga Roma, né? Especialmente a partir das escavações na ilha de Delos, na Grécia, né? Que é uma ilha que chama muita atenção pela sua iconografia. Nós temos, inclusive, uma arqueóloga do MAI, USP, a Raidanush Sarian, que também estudou muito a iconografia de Delos e vários projetos ligados, então, a essa ilha grega. E o Felipe Brunot ele se dedicou às escavações na ilha de Delos.
E ele atuou numa época em que a arqueologia expandia seus métodos para além da estratigrafia, da tipologia, né? Abrindo-se ao diálogo com a história, com a arte, com a antropologia, semiótica, né? Quer dizer, ele trabalhou na arqueologia, começou na arqueologia, desenvolveu esses métodos dentro da arqueologia no momento que a arqueologia estava se desenvolvendo e estava muito agitada, no estabelecimento de seus métodos, suas teorias, né? E também na abertura para o trabalho com outras áreas, né? Então, o Felipe Bruno, ele defendeu que a imagem, ela não deve ser tratada apenas como um ornamento, antigo ou recente, né? Como olhar aquilo como se fosse simplesmente uma imagem, uma pintura de alguém no passado, né? Mas ela é uma fonte primária de conhecimento, né? Com códigos visuais, com significados, com sentidos, com propósitos, né? Então, para ele, a imagem possui uma função, né, performática. Então, ela podia ativar as memórias coletivas, reforçar narrativas religiosas, organizar visualmente o espaço, o ritual, né? Então, para o Felipe Bruno, a imagem ela tinha todo esse conteúdo e esse poder de contexto, de análise, né? Porque as imagens são carregadas de sentido, de significados. Então, quando um povo produz uma imagem, aquela imagem ela está carregada de sentidos daquela população, né? De forma que quem é daquela população, quando vê aquela imagem, ela já vai se identificar, ela vai ter uma identificação, ela vai saber qual é a mensagem que tem naquela imagem. Então, o Felipe Bruno, ele propôs uma abordagem multidisciplinar, quer dizer, com muitas disciplinas, trabalhando a análise da imagem. Então, ele propôs três níveis principais, né? Ele se baseou, obviamente, no método iconográfico e iconológico do Erwin Panofsky, né? E aí ele elaborou um método, né, de análise da imagem para a arqueologia da imagem. Então, um dos níveis é o contexto arqueológico. Então, o que que é esse contexto arqueológico? É onde a imagem foi encontrada, quais eram seus usos, quer dizer, suas funcionalidades, quais eram os ambientes, que estavam relacionados àquela imagem, o ambiente material envolvido, que tipo de material foi utilizado para a produção daquela imagem, qual o suporte daquela imagem. Em segundo nível, é o conteúdo iconográfico. Então, o que é o conteúdo iconográfico? Para o Felipe Bruno, conteúdo iconográfico são as figuras, os símbolos, as narrativas que estão relacionadas àquelas imagens, as composições representadas, né? E o terceiro nível é a função e a recepção. E o que significa isso? Que a função e a recepção é a forma como essa imagem era vista, era usada e era compreendida pelos, pelos antigos habitantes daquela localidade, né? Aqui ele se referia a antigos habitantes, né? Porque ele estava se referindo aos gregos, greco-romanos, romanos, né? Mas isso pode ser, inclusive, com coisas mais recentes, né? Imagens mais recentes. Então, esse método da análise da imagem, dentro da arqueologia da imagem, proposta por Felipe Bruno, ela combina, então, a arqueologia de campo, né? Então, quer dizer, se os artefatos não estiverem num museu, se os artefatos iconográficos estiverem no sítio arqueológico, então vai exigir uma arqueologia de campo, também vai combinar.
com análise da iconografia comparada, então você pode fazer essas análises comparativas. Também história da arte, teoria da imagem. Então, os métodos da arqueologia. Então, tudo isso se combina para análise das imagens dentro da arqueologia. É, nas escavações em Delos, né, o Philippe Bruneau, ele estudou bastante, né, de forma intensiva, os santuários e as divindades orientais, né, como, por exemplo, Ísis, Serapis, e ele procurou analisar é, o, o- os sentidos iconográficos das esculturas e também dos relevos gregos produzidos ali naquela ilha, naquela região. E com isso ele demonstrou que essas imagens não eram apenas decorativas, não eram apenas para decorar os templos, né? Mas elas também estruturavam experiências religiosas, né? Então, aí é que está a grande novidade, né, do Felipe Bruneau, é que as imagens, sejam elas estátuas, né, grafismos, pinturas, elas não eram somente decorativas, elas tinham uma função de promover experiências, né, tanto as experiências religiosas quanto também educativas, né? Porque as imagens, elas também eram um recurso didático, né? Seja religioso ou não. Mas aqui no caso das estátuas, né, das imagens, não só estátuas, mas das imagens que estavam nos templos em Delos, elas não eram somente decorativas, mas elas estruturavam experiências religiosas de quem entrava nos templos, eles eram essa pessoa que entrava no templo, ela era orientada pela iconografia a vislumbrar essas imagens, né? Então a pessoa que entrava, eh, desculpa, ela orientava o olhar pelas imagens e aquilo reforçava a autoridade das práticas cultuais que eram realizadas naquele espaço. Então, tudo aquilo reforçava. É como quando você entra numa igreja católica e você tem aqueles vitrais ou aquelas imagens, muitas vezes sequências de imagens, como se fossem pequenos quadros, né? Que mostram, por exemplo, a crucificação ou outras cenas, né? Aquilo é mais do que uma decoração, aquilo é para promover uma experiência, né, da pessoa que está ali. Ah, e qual o legado do Philippe Bruneau? Philippe Bruneau, ele deixou um legado, uma contribuição, né, muito importante, né, para o estudo das imagens dentro da arqueologia. Ele é tido como um dos principais nomes da arqueologia da imagem, né? E esse legado, ele é importantíssimo para nós aqui, né? É, seja na arqueologia brasileira, seja em outras arqueologias, mediterrânea ou africana, asiática, né? Ou mesoamericana, enfim, né? Ou sul-americana. Porque diversos artefatos que a gente encontra nos sítios arqueológicos, eles possuem imagens, eles possuem grafismos, eles possuem desenhos, pinturas. Então, tudo isso serve como forma de analisar essas imagens, essas pinturas, esses grafismos, né? E para a gente tentar entender, interpretar todo esse conteúdo, esse contexto, né? Então, a contribuição do Felipe Bruneau foi muito importante, né?
porque ele fez com que o estudo das imagens fosse legitimado como parte integrante da investigação arqueológica, né? Então, isso foi muito significativo. E ele também ajudou a consolidar uma arqueologia da imagem, uma arqueologia visual, né? Que estivesse mais atenta à função simbólica dessas imagens, né? A função ritual, política, né? Religiosa dessas imagens, né? Então, assim, a contribuição dele foi muito significativa, né? Abriu caminhos para as abordagens contemporâneas, né? Que o pós-processualismo proporcionou, né? As muitas arqueologias existentes hoje, porque tudo isso trata da agência das imagens, né? Da forma de ver, também da materialidade visual, né? Então tem bastante conteúdo, né? E essa abordagem do Bruno, né? Ela é muito útil, importante, para o estudo das imagens, por exemplo, das imagens indígenas, das cerâmicas decoradas, né? Tem cerâmicas que têm esculturas, né? Então não são somente pinturas ou incisões, em muitos casos tem esculturas, né? Nas suas superfícies, né? A arte rupestre. No caso da arte rupestre, a arqueologia da imagem ela pode se valer de outros métodos também, né? Porque às vezes é difícil você analisar iconograficamente a arte rupestre, porque a gente não tem tantas informações a respeito delas, dos contextos imediatos, né? Exatamente a função dessa arte, né? Então, mas é possível fazer algumas inferências, né? Ícones religiosos, enfim, né? Então, é importante ter sempre em mente, né, que a arqueologia da imagem ela nos dá essa amplitude, né, de estudo das imagens, né? Então, amplia também o escopo interpretativo, da arqueologia, que também nos liga com a antropologia visual, a história cultural, né? Então, isso é muito importante. Para encerrar, só quero retomar aqui que o Felipe Bruneau, ele foi o pioneiro, né, a propor uma arqueologia da imagem, né, uma arqueologia que levasse a imagem a sério, que entendesse a imagem não somente como algo decorativo, mas rompendo, né, essas fronteiras entre a estética e a materialidade, né, ele ele mostrou, né, que as imagens elas são muito mais do que isso. As imagens elas possuem narrativas, elas possuem significados, elas têm mensagens, né, são ícones, são símbolos, que dentro da cultura em que ela foi produzida, ela tinha uma função social ali, religiosa, ritual, né? E cabe a nós saber interpretar tudo isso, certo? Então, eu vou parar por aqui e a gente se vê numa próxima web aula, ok? Então é isso aí. Abraço.